Fala galera, eu sou o professor Bruno de Azevedo e hoje nós vamos dar continuidade, tá bom, ao nosso assunto, né? Que assunto é esse, Bruno? Estatística, beleza? Galera, a gente viu aí que a estatística, né? Eu tenho falado isso para vocês durante todas as aulas, tá? É importante, não é papo clichê de professor, tá bom? A estatística é importante para ela auxilia, tá, a gente na tomada de decisão. Então, ao longo aí das aulas, a gente vem vendo, tá, que quando eu sei, quando eu entendo o mínimo de estatística básica, tá, a gente viu lá medidas de tendência central, medidas de dispersão, quando eu sei analisar um gráfico, quando eu sei analisar uma tabela, tá bom? Assim, eu tomo uma decisão melhor. Dei vários exemplos, tá? Falei que a estatística, ela se divide em duas partes. A descritiva, que é o que a gente trabalha no ensino médio, tá bom? E a inferencial, tá? Que aí foge do escopo, né? Foge do assunto, assim, do que a gente está estudando. Caso um de vocês que estão me assistindo queira fazer, tá, um curso de estatística, um curso superior, e eu dei exemplos, tá, de onde vocês podem trabalhar, porque o curso de estatística, ele prepara vocês para trabalhar em vários campos, tá bom? Ah, eu fiz estatística, eu vou ser estatístico. Não necessariamente, né? Você tem a ferramenta, tá, para usar para trabalhar em diversas empresas, em diversas áreas, em diversas instituições. Então, assim, vocês vão ver a parte da estatística, essa parte da inferência, né? No curso superior, tá? Aí eu dei o exemplo para vocês que estão me assistindo sobre as pesquisas eleitorais, né? Eu falei, eu nunca fui entrevistado, nunca fui perguntado e não conheço também alguém que tenha sido, né? Então, por quê? Porque quando eu vou fazer uma pesquisa de cunho, né, presidencial, né, eu preciso, o cara é presidente do Brasil, ele não é presidente de São Paulo, não é presidente do Rio de Janeiro, é presidente do Brasil, né, das 27 aí, dos 26 estados, né, com o Distrito Federal. É inviável, impossível perguntar, né, todas as pessoas, passar ali, vamos supor que a gente tem 150 milhões de pessoas, né, como é que eu vou perguntar essas 150 milhões de pessoas sobre a preferência de candidatos A ou B ou C, né? Não é legal. Então, a estatística inferencial, ela é usada por quê? Eu tenho uma população e eu vou pegar um conjunto, perdão, vou pegar uma amostra que é um subconjunto do conjunto população, né? Para poder apenas essa amostra representar todo o Brasil. Então, assim, eu não consigo entrevistar todos os moradores do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, tá? E do Sudeste. Então, eu pego uma pequena amostra aleatória, tá? Vamos supor, 2.000 pessoas, beleza? Apenas com essas 2.000 pessoas, eu consigo ter uma base, uma ideia, uma amostra que representa todas as pessoas, né, que moram no país. Então é por isso assim que geralmente você aí não foi e também não conhece alguém que tenha sido entrevistado, né, tenha feito parte dessa pesquisa. Ok, pessoal? Então a estatística ela mexe com todas essas coisas, tá? E agora falando assim do que vocês estão acostumados a ver, vocês estão aí no ensino médio, estão se preparando para os vestibulares, estão se preparando para o Enem, né? Estão fazendo os simulados, estão fazendo as provas, não tem como correr, né? Vocês vivem isso aí, gostando ou não gostando, tá? Então, hoje a gente fala dos gráficos e das tabelas. Pessoal, eu também tive muita dificuldade quando assim, estava no ensino médio, né, no ensino fundamental, para compreender gráficos e tabelas, tá? A gente sabe que existe muitas possibilidades de representar uma coleta, né, de uma análise dos dados. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pesquisa, tá? Da eficácia de 4 vacinas, tá? As vacinas A, B, C ou D. Quero saber a eficácia,
né, dessas vacinas para a Covid-19. Tá? Então, olha só, eu pego a vacina A, coleto, né, a vacina B, coleto, C, D. E aí? Agora eu vou testar em determinado número de pessoas ou de animais, ou seja, de um corpo, né, para poder ver qual delas, né, é melhor, qual delas apresenta um grau aí de confiança, né, maior. Feito isso, eu posso... Aí eu tenho lá em porcentagens, né, a eficácia da vacina A, da vacina B, da vacina C. Como eu posso... Eu sou um cientista, né? Vamos supor, um médico, alguém da área da saúde, né? Ou um cientista também. E como eu vou passar isso para o leitor, né? Para o leigo, para a pessoa que vai participar desse processo, mas não tem, tá, um entendimento do que está acontecendo? Cara, a melhor forma de passar essa informação para o estatístico é através dos gráficos e das tabelas, né? Só que há uma gama de gráficos, há uma gama de tabelas. Então, assim, eu estou resumindo, eu pego uma coisa muito complexa, porque o mundo não é azul, como a gente pensa que é, tá? As coisas estão embaralhadas, eu tenho uma infinita quantidade de variáveis, né, dessas vacinas. Então, eu quero passar isso para você que está me assistindo, né, para o público-alvo. O cientista, a melhor forma que ele encontra, os médicos, o pessoal da saúde, no que diz respeito à Covid-19, por exemplo, para passar as informações é através dos gráficos e das tabelas, tá? A gente sabe que, por exemplo, há muitos gráficos, né? Setores, que é aquele círculo chamado gráfico de pizza. Então, eu tenho, voltando ao exemplo das vacinas, a vacina A, a vacina B, a vacina C ou a vacina D. Eu quero representar o grau de confiabilidade, ou seja, perdão, de eficácia das vacinas através dos gráficos de setores, que é aquele círculo que a gente sabe que ele vale em porcentagem 100% ou em graus 360 graus. Então, assim, faço o meu círculo, né? A vacina A, ela tem eficácia maior do que a vacina B, do que a vacina C, do que a vacina D. Consequentemente, o tamanho do setor circular ali do A vai ser maior, né? E aí, 40% A, B, 30%, né? C, 20% e D, 10%. Eu posso representar isso de várias maneiras. Obviamente que através dos gráficos e das tabelas fica mais fácil. Então, quando eu for falar para o leitor, para o leigo que está me assistindo, ele vai ver, né, que a vacina, né, A, ela é mais eficaz do que a vacina B, C e D, simplesmente olhando para o meu setor, né, para o meu gráfico. A sua conta de gás, sua conta de energia, a sua conta de água, você pode pegar lá, pode ser feito bimestral, trimestral, semestral, né? O consumo está também num gráfico, né, de tabelas. Quando você vai representar as notas da escola, as notas do seu bimestre, também é representado por gráficos e tabelas. Então, assim, para que servem os gráficos e tabelas? É quando você vai apresentar um trabalho, né, para pessoas que não tenham conhecimento daquele assunto. E o gráfico e a tabela, eles simplificam, eles facilitam o entendimento do leigo, da pessoa que está assistindo ali. Por exemplo, eu não entendo nada de medicina, mas se eu visse, né, o gráfico da eficácia das vacinas A, B, C ou D, que eu não vou dar nome aqui, só o gráfico ali já me ajudaria bastante. Então, quando você pega um assunto muito complexo, que não é da sua área, é ideal, por exemplo, economia, né? Você abre um jornal lá que fala de economia. Geralmente, você vai ver um gráfico, né? Porque a maior parte das pessoas não tem o entendimento, né, do que estão lendo. Só que, se o cara fosse escrever passo a passo, além de ficar muito chato, ninguém ia se interessar por aquilo. Então, ele faz um gráfico,
né? Aí pode ser de tabelas, de linhas, de colunas, seja lá o que for, e aí facilita a vida da pessoa. Então, assim, a estatística, ela usa muito esses dois, tanto o gráfico e tabela, para ajudar a pessoa que não tem o conhecimento em determinado assunto, né, entender. É isso, tomada de decisão. Então, falando de Enem, né, da parte dos exercícios, vocês vão ver, vocês vão se deparar que a maioria dos exercícios de matemática, né, e outras disciplinas, mas principalmente de matemática, né, envolvem nosso querido gráfico e as nossas tabelinhas. Então é importante você entender quais são as variáveis que estão trabalhando, né, que estão sendo trabalhadas, né, e o que a questão está pedindo. Então, por exemplo, a gente viu média, medidas de tendência central, média, mediana e moda. O cara pode dar um gráfico para você e perguntar qual é a moda, qual é a mediana, tá, daquele determinado assunto. Mas se você não sabe nem analisar um gráfico, não sabe nem analisar uma tabela, obviamente, se você não acertar no chute, você errará essa questão. Então é importante ter um conhecimento, né, dos gráficos e tabelas, entender que há gráficos, né, assim, que são mais fáceis para representar determinado assunto. Se você vai falar de conta de energia, por exemplo, o gráfico de barras é mais, é melhor do que usar um gráfico de setor. Cada item que você for usar tem um gráfico que se enquadra nesse padrão. Então, pega lá sua conta de energia, sua conta de gás, o consumo de determinado equipamento, você vai ver que está sobre gráfico. Porque isso não é para dificultar a sua vida e nem a vida de quem está assistindo, tá? É para facilitar. Então, a estatística é para facilitar a gente a tomar as melhores decisões, beleza? Por isso que é muito importante você entender o mínimo, né, dessas questões. Então, assim, façam os exercícios do Enem, os exercícios antigos, os vestibulares também tradicionais cobram, né, bastante isso, né, seja na parte de biologia, na parte de geografia, na parte de química e principalmente de matemática, a análise da física também, tá? De gráficos e tabelas, porque nós não sabemos, tá, fazer isso. Então o vestibular vai cobrar isso de você, porque depois que você sai do seu curso superior, você vai se deparar com muito isso. Seja você médico, engenheiro, jornalista, arquiteto, fisioterapeuta, seja lá o que você for. Então é importante ter esse entendimento básico. Façam os exercícios que estão na plataforma, né? Façam bastante exercícios do Enem, porque eles são repetitivos, tá? Sempre contextualizados, e os exercícios dos vestibulares tradicionais também, que vocês vão obter sucesso. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, tá? E até a próxima aula.